Olá, eu sou a Anne Galante e hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo de como fazer esse blusão aqui com esse fio super bacana da Cisne que chama Conexion. Esse fio é muito legal porque é um fio mais grosso e que fica super alinhado com as tendências de moda para a gente aprender a fazer o maxi tricô. Eu faço tricô e crochê há mais de 20 anos. Tenho a Escola de Artes Manuais, onde eu dou cursos online sobre tricô e crochê. E hoje eu vim mostrar para vocês como faz esta blusa e esta gola. São peças separadas, tá bom? Para fazer a blusa e a gola, a gente precisa de 8 novelos do fio Conexion. Se você for fazer só a gola, você vai precisar de um novelo e meio, né? Então você tem que comprar dois de qualquer forma. Então, 8 novelos, agulha de número 20, agulha de tricô, a gente vai fazer de tricô. Não é uma peça difícil, gente, muito pelo contrário, é uma peça super fácil e super rápida de fazer. Então, qualquer iniciante também consegue fazer. E mais legal ainda, consegue fazer em um dia. É muito rápida e dá um super visual, né? Ela ficou super moderna, bem bacana. Então, agulha de tricô número 20. Ai, Anne, mas eu não tenho agulha de tricô número 20. Não tem problema, usa cabo de vassoura. Aqui a gente trabalha com o que a gente tem. Você vai precisar também de um agulhão de arremate e de uma agulha de bordado sem ponta. E uma tesoura. E só. E a boa vontade e o sorriso. E bora botar a mão na massa. Agulhas ativar. Esse blusão é um blusão bem largo, ele é cropped, quer dizer que ele é curtinho, então não tem muito por que mudar o tamanho dele aqui na questão de pontos. Se você quiser deixar ele mais comprido, você pode colocar mais carreiras, mas da mesma forma que a gente vai fazer, porque as peças dele são peças retas. Então, se você quiser aumentar o tamanho, eu aconselho você só aumentar o tamanho de carreiras e não de largura, tá bom? Porque ele já é bem largão mesmo. Esse fio ele vai se assentando no corpo. Então a modelagem pode acreditar em mim. Se você quiser maior, só aumenta a quantidade de carreiras para ele ficar mais compridinho. Então vamos lá. A gente vai puxar aqui o fiozinho de dentro. Os pontos que a gente vai usar são muito simples. É o ponto tricô e a laçada. E só com a combinação desses dois pontos a gente vai fazer essa peça inteira. Então, para começar, a gente vai colocar 20 pontos na agulha. É legal a gente sempre deixar já um pedaço de fio a mais para a gente conseguir costurar depois. Dá para aplicar depois de novo? Dá, mas a gente poupa arremate. Então, a gente vem aqui e coloca 20 pontos na agulha de tricô. Terminei aqui os meus 20 pontos. Deixo o fio da pontinha solto, ou se você quiser dar uma enroladinha, que é o fio que você vai usar para costurar a lateral depois. Isso tudo é para facilitar a nossa vida depois. Então, deu um nozinho aqui. E vou começar a fazer o motivo. A primeira carreira é toda de tricô. Então, o ponto de tricô é: introduz a agulha, laça e tira o ponto. Então, introduziu, laçou, tirou. E é isso que a gente vai fazer a carreira inteira. Introduz, laçou, tirou. Introduziu, laçou, tirou. Introduziu, laçou, tirou. Bora lá até o final. Não é para deixar o ponto super apertado, tá? Então, quando for laçar aqui, ó, tentar deixar ele mais soltinho, ó. Ele tem que dar uma corridinha na agulha, tá? Não deixa ele super apertado, tem que deixar ele correndo bem. A próxima carreira, a gente vai virar, né, o trabalho, a agulha que tá com
com os pontos, vem para a mão esquerda caso você for destra, ou vai para a mão direita caso você for canhota. E aí, você vai agora intercalar um ponto tricô, uma laçada, um ponto tricô, uma laçada. E a laçada é a seguinte, o tricô é o que a gente estava fazendo, ó, lacei. E a laçada é simplesmente você pegar o fio e passar, ó, ele dando uma laçada por cima da agulha. É literalmente, ó, passou por cima da agulha e deixa ele aqui. Então, ó, mais um ponto, tricô normal, laçada, só passa por cima. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada. E assim a gente vai até o final da carreira. Terminada a carreira, vamos continuar. E agora a gente vai deixar a laçada cair. Cair literalmente, tá? Não fica com medo, ó. A gente vai fazer um ponto tricô e vai deixar a laçadinha cair. Mais um tricô, deixou a laçadinha cair. Mais um tricô, deixa a laçadinha cair. Uma coisa que a gente não pode fazer aqui de jeito nenhum é fazer o tricô onde é a laçada e deixar o ponto do tricô cair. Que a gente vai ficar cheia de buraco da nossa peça, a peça vai começar a desmanchar. Então, como que a gente sabe reconhecer, né? Sei lá, você parou o trabalho, aí você olhou e falou, ixi, é a laçada ou é o ponto? Vamos lá. Quando você olhar o ponto assim e ver que ele não tem nada aqui segurando ele, ó, ele fica bem grandão, essa é a laçada, ó, ela pode cair sem problema nenhum. Agora, se ele entra e sai do mesmo buraquinho aqui embaixo, ó, que é o ponto de base aqui, esse é o tricô, onde você tem que fazer o ponto. Então, esse é o tricô. Abri aqui, olhei, vi que ele fica bem abertão, é a laçada, só joga lá fora. E assim a gente vai. Um tricô, solta a laçada. Um tricô, solta a laçada. Um tricô, solta a laçada. E assim vamos até o final da carreirinha. Se tudo deu certo, você terminou a sua carreira com tricô, tá? Você sempre vai começar e terminar com tricô. E aí você pode, ó, dar uma puxadinha assim, ó, pra assentar as laçadinhas direitinho aqui, ó. Olha que lindo que fica, né? Fica super legal. Olha o tamanhão do tricô que a gente já fez em um estalo de dedo. Então, assim, é muito rápido de fazer. Essa gola, então, é uma coisa assim, você precisa dar um presente urgente, em 1 segundo você faz. É muito, muito rápido mesmo. Então, a gente ganha bastante aí em tempo de mão de obra, né? E fica uma peça bem moderna, né? Bem contemporânea. Então, vamos lá. Próxima carreira. Já vamos pôr laçada de novo. Então, uma carreira a gente põe as laçadas, uma carreira a gente cai as laçadas. Uma a gente põe, uma a gente cai. Então, essa a gente vai pôr. Mesma coisa, um tricô e uma laçada. Um tricô e uma laçada. Um tricô e uma laçada, e assim vai. E aí pega o mantra, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada. E aí você vai acelerando. Aí você vai se empolgando aí, bem gostoso. Né? O tricô, ele relaxa a gente. É pra gente fazer gostando e curtindo o processo. Opa, olha o que aconteceu aqui. Temos um nó. Temos um nozinho no fio, gente, isso é uma coisa que é comum acontecer, tá? Ainda mais desses fios grossos, porque não existe fio infinito.
Esse aqui ainda tem um recheinho dentro, então é comum ter um nozinho no meio. Posso deixar esse nó aqui assim? Não! Não pode. Vamos arrematar isso aqui direito. E é isso que a gente vai fazendo por durante toda a peça. A gente já vai arrematando os nossos nozinhos, organizando isso daqui, para na hora que chegar na hora de costurar, a gente só costura as laterais e boa. Então, ó, vou cortar aqui bem rente ao nó para aproveitar o fio. Vou puxar esse enchementinho de dentro que tem, ó. Tá vendo? É meio ruinzinho de puxar, mas dá. Vai com fé que dá. Então, tirei aqui o enchimentinho. Vou abrir um pouco essa outra parte, vou tirar um pouquinho mais. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque é o jeito que vai ficar mais discreto esse arremate. Isso é um maxi tricô, o fio é grosso. Se você deixar um nó, fica super grosseiro. Então, a gente vai tentar deixar o mais clean, né? O mais limpo possível, para não ficar aparecendo na nossa peça. E pra gente também não ficar desperdiçando um monte de linha, né? Tendo que voltar e deixar todas as costuras nas bordas, né? Que é o ideal quando a gente faz um tricô, né? Porque qualquer metro aqui a gente tá perdendo muito fio, porque não é um fio fininho, né? Aí você vai cortar aqui, ó, de um jeito que você consiga puxar o fiozinho. Então, aqui a gente vai tirar, ó, esse rosinha. Esse é um fio que ele é tramado, como se fosse um tricô mesmo. Então, a gente tem que ajeitar ele. Ó, quando você vai pegando, ó, você vai puxando ele. Nessa blusinha, os arremates demoram mais do que fazer a própria blusa. Soltei um pouquinho de fio, vou pegar essa outra ponta aqui, ó, e soltei um pouquinho de fio que eu vou costurar com o próprio fio. O próprio fio que eu tirei aqui desse fiozinho mais grosso. Vou introduzir, ó, um dentro do outro. Então, eu tô aqui com um tubinho, outro tubinho, vou pôr um dentro do outro. Pode dar uma empurradinha com uma tesoura, com a sua agulha de arremate. Facilita a sua vida aí. Enfiou, ó, dá uma arrumadinha no tubo para não ficar gordinho lá dentro. Vai pegar a agulhinha de costura, que é a agulhinha de bordado sem ponta. E vai dar uma costurada em volta disso aqui, ó. Então, eu tô aqui com o meu fio. Eu vou buscar as argolinhas aqui embaixo, ó. Vou prender as pontinhas. Só passando mesmo, não precisa catar todas. Mas precisa garantir que você tá pegando tanto o tubinho de baixo quanto o tubinho de cima. Dá um nozinho e aí você enfia a linha lá pra dentro do tubo, ó. Não corta a rente do nó. Só enfia dentro do tubo e agora sim você vai cortar. E olha que legal o que aconteceu aqui. A gente fica com um pouquinho de textura, mas como esse fio ele já tem várias cores, já tem textura, a gente ainda tá fazendo um tricô com ele, isso aqui não vai aparecer no meio do nosso trabalho. Então, o que que a gente fez aqui? A gente tirou um nó que podia estar inseguro, que ele podia soltar e começar a desfazer a sua roupa. Então, a gente garantiu que tá preso, fazendo um arremate que não vai gastar fio e não vai atrapalhar o nosso trabalho.
Então, aqui eu tinha parado com o tricô, eu vou fazer uma laçada, tricô, laçada e vou até o final da carreira assim. Se você é iniciante e não sabe muito bem se você lembrou de colocar todas as laçadas bonitinho, é importante que você conte os pontos. Então, nesta carreira, quando a gente coloca as laçadas, a gente tem que ter 39 pontos. Cada argolinha desse aqui é um pontinho. Então, tem que ter 39 no final. Eu vou mudar de agulha para uma agulha circular, mas não faz a menor diferença, tá? É só por uma questão de trabalhar aqui na mesa de uma forma que vocês vão enxergar igual. Isso aqui é uma agulha circular de tricô, eu não vou fazer nenhum trabalho circular, eu vou usar ela como se fosse uma agulha normal, tá? Uma agulha reta. Então, a minha próxima carreira é um tricô e solta a laçada. Como sempre, a gente vai fazer isso. E aí, nessa próxima carreira, a gente vai soltar as laçadas de novo, igual a gente fez lá embaixo. Igual a gente vai fazer pela peça inteira. Uma carreira, a gente laça, né? Um tricô, laçada, tricô, laçada, tricô, laçada. E na outra carreira, a gente faz tricô, solta, laçada, tricô, solta, laçada. Então, essa daqui é a de soltar. Terminada essa carreira, você tem que ter 20 pontinhos aqui na sua agulha. Então, você assenta aí, ó, suas laçadas. E pode contar se você tem 20 pontinhos. Tem os 20 pontos, a próxima carreira é fazer a laçada. Então, um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. E volta soltando laçada. A gente vai unir aqui da mesma forma de quando a gente tirou o nozinho. Acabou o novelo, eu vou unir o outro novelo aqui da mesma forma que a gente fez quando a gente tirou o nozinho. É exatamente do mesmo jeito, todas as vezes que a gente for trocar de fio ou organizar um nozinho. E aí você continua. Ó, fica absolutamente discreto, não dá pra ver o arremate. E olhando aqui, a gente já tem, ó, 3 carreiras com a laçada e o tricô, laçada, tricô, laçada, tricô. A gente precisa fazer mais uma vez esse desenho. A gente vai ficar com 6 motivos, o total de 12 carreiras. Então, a gente vai continuar exatamente assim. Um tricô, uma laçada, a carreira toda, e um tricô, solta a laçada. Por mais 3 vezes. Vamos lá. Chegamos aqui no 6º motivo, né, da nossa peça. Então, a gente consegue enxergar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas, né, 6 espaços mais largos. Olhando assim, dá uma sensação
de que ele é meio curto, muito pequeno, mas se você puxa ele, você vai ver que ele vai assentar o ponto. E com isso, a gente ganha aqui, ó, muito tamanho, tá? Esta é a hora que você vai decidir se sua blusa vai ser mais comprida ou mais curta, tá? A minha eu vou parar aqui com 6 motivos, mas você pode ir repetindo essas duas carreiras até a altura desejada. Lembrando que fora do corpo ele fica bem mais curto, mas dá para você puxar para você entender até que tamanho que ele vai ficar. A gente vai precisar tirar isso da agulha, então a gente vai arrematar. A gente vai arrematar da forma comum, tirando 2 pontinhos por vez. Então, ó, 2, laçou, tirou, volta esse pontinho para a agulha da mão esquerda, se você for destra, pega 2 de novo, tira e volta o pontinho. Laçou, tirou, sobra uma argolinha, volta, introduziu, laçou, tirou, sobra uma argolinha, volta. Pega 2, ó, sempre de 2 em 2. E aí a gente vai finalizar a carreira ali. Esta parte, gente, a gente não pode apertar, tá? Esse arremate, senão a gente vai franzir a nossa peça. Então, a gente tem que deixar esse arremate bem solto. Então, aqui, ó, a gente deixa bem soltinho mesmo. A gente terminou aqui a nossa primeira parte da peça. A gente vai ter que fazer outra parte exatamente igual. A gente vai começar com 20 pontos e vai fazer esses 6 motivos, né? Faz uma carreira inteira de tricô, uma tricô laçada, tricô laçada, tricô laçada, outra tricô solta, tricô solta, tricô solta, laçada. E assim a gente vai repetir 6 vezes esse movimento para chegar nesse resultado aqui. A manga é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer 2 partes, só que com 14 pontos de base. E 6 pontos também para dar o comprimento aqui da manga. Beleza? Então, bora preparar essas partes para nossa blusa. Então, aqui eu tenho a parte da frente e a parte das costas com 20 pontos, 2 vezes. E tenho as 2 mangas com 14 pontos cada uma e 6 motivos também. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é unir o ombro, frente e costas da blusa. Então, aqui eu tenho a minha parte de baixo, né? Que eu tenho os pontos que eu coloquei na agulha e a primeira carreira de tricô, que tem que ficar ao contrário, né? Espelhado com o que atrás, da mesma forma, para eu poder encaixar depois os 2 iguaizinhos aqui na lateral, tá? Na costura. Então, tem que sempre ter essa correntinha assim, né? Que parece uma correntinha aqui embaixo. E uma carreira de tricô. Do outro lado, a gente vai enxergar a mesma coisa. Correntinha e carreira de tricô. A gente vai colocar um em cima do outro e vai marcar quantos pontos que eu preciso para o meu decote, né? Eu tenho 20 pontos, eu vou deixar 7 pontos para cada lado. Isto quer dizer que vão sobrar 6 pontos aqui no meio. Então, eu vou literalmente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E posso marcar. Posso marcar aqui com um marcadorzinho. Aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marquei. Confirmo aqui do outro lado também. E vão sobrar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o meu decote. Vou pegar a minha agulha de arremate. Vou pegar o fio que eu deixei aqui. E vou costurar. Quando eu olho aqui em cima, eu tenho essas 2 correntinhas, ó. Certo? Ó, forma este desenho aqui, de correntinha. E eu vou costurar.
Vou pegar na primeira correntinha e vou pôr a agulha lá pra frente, ó. Vou voltar na correntinha de trás e vou pôr a agulha lá pra frente. Volto na correntinha que eu saí aqui e vou pôr a agulha lá pra frente, ó. Entrando na próxima corrente. Sempre voltando para de trás e jogando para frente. Volta para de trás e joga para frente. A de trás que eu digo é aonde saiu o fio. Terminou, né, até o marcador. Aqui chegamos até o marcador. Posso até tirar ele daqui já. E eu vou puxar essa costura. Quando eu puxo, ele forma esse desenho aqui em cima que fica super legal. A gente tem que tomar cuidado com os acabamentos de maxi, porque qualquer nozinho, qualquer coisa que a gente deixe fica muito grosseiro. Então a gente tem que deixar o mais bacanudo possível. Então a gente fez isso desse lado, vai fazer exatamente a mesma coisa lá do outro. Esse fio aqui pode deixar solto, que a gente vai arrematar depois. Desse lado aqui eu não tenho fio, vou botar um fio novo. Não vou dar nó ainda, não vou fazer nada, eu vou deixar ele aqui, com a pontinha assim pra fora. E vou começar a mesma costura. Terminei a costura do ombro. Também vou jogar esse fio pra dentro e deixar ele aqui por enquanto, depois arremata. Agora, eu vou abrir a minha peça assim. E vou posicionar a minha manga. A manga é a mesma coisa lá da nossa barra. A gente vai deixar aqui, ó, a correntinha e o ponto tricô. Essa é a parte da frente. Então, sempre tem que olhar se você está colocando do lado correto. Posicionou a sua manga aqui, você vai ter 3 motivos de um lado e 3 do outro para você costurar essa manga. Então, você pode já marcar com o marcador, já prender se você preferir. Isso ajuda a gente, os marcadores são nossos amigos, eles servem para auxiliar a gente, para não ficar escorregando, para marcar onde é que é o começo, onde é que é o final, e não ter que ficar dando molejo toda hora na mão, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa costura eu já vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer ela espiral mesmo. Né? Pega, você vai ver onde bateu aqui, você só vai pegar um lado e pegar o outro, bem fazendo um espiral, girando a costura. Sempre pegando um fiozinho do lado de lá, um fiozinho do lado de cá. Sem apertar, tá? Essa costura tem que ficar meio soltinha, porque a blusa vai ceder e a costura, ó, tem que ceder junto, tá? Ela tem que ficar soltinha, ó. Não pode travar, beleza? Então, aqui a gente tem que fazer essa costura meio leve.
Puxa para travar, ó, aí você dá uma puxada ao contrário para garantir que ela vai esticar junto. E vai prender a outra manga lá do outro lado também. Ela vai virando uma peça assim, ó. Aqui tá a manga e aqui tá a peça. Terminou de costurar a manga, a gente vai dobrar a nossa peça no meio. A gente vai costurar aqui embaixo e aqui do lado, certo? Então, a gente vai dobrar nossa blusa no meio, sempre tomando cuidado onde é o avesso, onde é o direito. Aqui, ó, na minha manga, eu já tenho um fio bem grandão. Eu vou usar ele para costurar a manga até o corpo. Então, a gente só vai ajeitar aqui e eu vou ensinar mais uma costura diferente. Ó, vai introduzir aqui, estamos na manga, certo? Nozinho com nozinho, sempre, ó. Vamos pegar aqui o primeiro nozinho. A gente vai agora pro próximo nozinho. Então, a gente vai pegar aqui, ó, embaixo e vai pegar o do lado, ó. A gente vai pegar o primeiro nozinho do lado de lá e depois o nozinho do lado de cá. Vai puxar sem repuxar. Ó, vai lá no próximo nozinho, esquece esse miolo todo, ó. Vai pegar aqui de um lado e do outro. Só o nozinho. Vai puxar, ó, eles encaixam direitinho, ó. Fica encaixadinho o ponto. Nem parece que tem uma costura aqui. Então, de novo, vai daquele lado e vem desse lado. E assim a gente vai costurar a manga e o corpo. Olha só que mágico, nem parece que tem uma costura aqui, né? Fica perfeito esse acabamento. Se você achou essa costura mais difícil, né? Se você é mais iniciante, pode costurar também com a costura em espiral, igual a gente fez no ombro, tá? Eu só quis mostrar mais uma opção aqui pra vocês. Só que como essa costura fica embaixo do braço, não tem problema se ela ficar um pouquinho marcada, tá? É só uma opção a mais. E sempre, ó, puxar no máximo o tricô. Porque se ele lacear e a costura travar, vai ficar esquisita a peça. Ela vai ficar repuxada nas laterais. A gente não quer isso. Nem na manga, nem no corpo. Então, ó, sem medo de ser feliz. Pode abrir bastante eles aí. Depois ele assenta no corpo. Dá um pouquinho de aflição mesmo, mas vai na fé. Confia em mim. Terminou esse lado, vamos fazer o outro igualzinho. Deixa o fio aqui que depois a gente arremata. Essa costura que a gente fez agora, ela é feita no lado direito da peça, tá? Então, a gente tá costurando já do lado direito, não é mais do avesso.
terminamos de costurar aqui a nossa peça, ela fica assim, ó. Dá uma sensação que ela tá super mini, num tamanho e uma proporção muito esquisita. Mas quando você veste ela, ela assenta no corpo. Então, isso daqui, ó, vai virar isso daqui, ó. Olha como ela cresce, né? Então, não se preocupem. Pode dar até umas batidas nela, tipo, pá, pá. Não faz, não tem problema, tá? Então, ó, tem que ver se você não travou a costura, se tá dando pra puxar bem, né? Pra ela sentar e ficar maiorzinha. E aí, a gente vai fazer todos esses arremates. Esses arremates da ponta, a gente vai fazer uma costurinha também bem bonitinha do lado do avesso, para aparecer o mínimo possível. A gente vai cortar aqui o fio com uns 15, 20 centímetros. Eu acho sempre legal a gente dar uma passadinha por dentro dos pontos, só do avesso, tá? Aí a gente vai cortar uma pontinha. Tirar aqui, ó, o enchimentinho de dentro. E agora você pode vir até com outro fio, tá? Se você não quiser usar o fio tirando ele daqui. Você vai dobrar essa pontinha toda assim, ó, pra dentro. Pode usar a ajuda de um agulhão, de uma agulha de crochê, da sua própria agulha de tricô, de uma tesoura, que você tiver na mão aí. Vai dobrar, ó. Tá vendo? Ó, ele fica dobradinho, bonitinho. Você vai deitar essa pontinha assim, ó, no fio e vai costurar. Então, para facilitar minha vida aqui, eu peguei um fiozinho de costura normal, costurar ele assim, deitadinho no fio. O que é importante aqui é se garantir que tá segurando a ponta, né, para dentro, para ele não desfiar. E aí, a mesma costura que a gente fez lá no ombro, ó, uma costurinha em espiral, pegando o fio lá embaixo e o fio aqui em cima. Eu tô costurando com outra cor para vocês conseguirem tentar enxergar aqui o que eu tô fazendo. Ó, ele fica assim, bem certinho. Dá um nozinho final. E vamos aproveitar que é um tubinho, né? Em vez de já cortar aqui no nozinho, passa a agulha pelo meio do tubinho também. Aí você vai cortar o fio aqui do outro lado. Então, fica assim, ó. Ele fica bem discretinho aqui também, ó. Garantindo que não vai soltar, garantindo que tá bem preso. Costurado bem bonitinho. Então, a gente vai fazer isso com todas essas pontas. Bora lá? Depois que a gente terminar todos os arremates da nossa blusa, a gente vai fazer a gola. A gola eu optei por fazer ela separada do blusão. Por quê? Primeiro que eu amo ter a opção de usar o blusão com ou sem a gola. E também amo usar a gola com outras combinações. Se você quiser fazer só a gola também, 2 novelos é mais do que suficiente. Nem chega a usar 2, tá? Mas você pode também fazer ela mais comprida e dar 2 voltas no pescoço, ou pode fazer ela assim, dessa forma que eu fiz. Que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente. A gente vai colocar 10 pontos na agulha e trabalhar por 9 motivos. Um motivo é aquele que uma carreira a gente coloca laçada e o outro a gente tira. Terminou, a gente vai costurar ela assim, dobrada no meio, para fazer o tubo. Então, terminou a gola, a gente vai fazer o arremate. Também deixando soltinho.
Terminou aqui, corta um pedacinho de fio, no caso o meu aqui já tá até cortado. Prende aqui o último nozinho, dobra a golinha no meio e a gente vai costurar ela em espiral. Pega o agulhão de arremate e bora lá. Terminou a costura, também vai fazer aquele acabamentinho costurado, igualzinho a gente fez na blusa. E agora a gente tem um tubo assim, ó. Só fazer o arremate e a gola também está pronta. E tcharam! Gola prontíssima! Ai, gente, já quero experimentar a cor nova. Vamos ver. Ó, parece que ela fica curtinha, aí você, ó, dá aquela puxadita na frente e atrás e ela senta, ó. Uhul! Amei! Ai, gente, fica até difícil de escolher que cor, né? É uma mais linda que a outra. Bom, espero que você tenha gostado dessa peça super fácil, super rápida, deliciosa de fazer, com esse fio que dá um efeito super moderno de maxi tricô. Quando você fizer a sua peça, me marca lá no Instagram para eu poder ver e repostar também. Meu Instagram é @AneGalante. E se você quiser se tornar uma profissional em tricô e crochê artesanal, segue também a Escola de Artes Manuais, que é minha escola online, onde eu te ensino o passo a passo do zero. Como fazer peças incríveis assim. Como você ser uma designer, uma criadora que cria os seus próprios produtos. Muito obrigada pela presença. Um super beijo e agulhas ativar! E até mais!